Bom dia, igreja. Bom dia. Como vocês estão? Bem? Glória a Deus. É uma alegria para mim estar aqui também, ministrando hoje a palavra do Senhor. Estarmos em família, amém? Nós viemos aí de uma maratona, de um mês, que nós estamos falando, né, durante todo esse mês, para quem não tem acompanhado, talvez a primeira vez que você está aqui, nós estamos durante todo esse mês trabalhando num fundamento muito importante, que é o projeto de Deus, o propósito eterno de Deus, que é a família, amém? Então nós temos falado, o pastor tem falado, e realmente eu acredito que Deus tem mudado muitas coisas dentro de nós, né? Tem colocado muitas coisas em ordem. Algumas casas, eu sei que por testemunho que nós temos ouvido, algumas casas estão parecendo que estão bagunçadas, mas eu quero dizer que para que haja ordem, às vezes precisa primeiro tirar algumas coisas fora do lugar e vai parecer que está bagunçado, mas na verdade Deus está colocando as coisas no seu devido lugar, amém? Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra, nós precisamos entender que Deus iniciou tudo a partir de uma família. Então, família é aquilo que você tem de mais valioso e precioso. Amém? Muitas das vezes nós vivemos aqui nessa terra buscando muitas coisas, não é verdade? Materiais. Às vezes já crescemos com essa ideologia de construir coisas, de construir, de possuir, mas que muitas das vezes são influências completamente erradas e equivocadas, contrárias à palavra de Deus. Deus nunca falou que nós deveríamos estar aqui para trabalhar, conquistar, e no final da vida, morrer. Não, a gente vê muito bem Deus, quando Ele estabelece o propósito dEle na terra, a primeira coisa que Ele faz, Ele cria o homem e a mulher. Mas antes de criar o homem e a mulher, Ele faz o quê? Ele prepara um lugar para eles, não é verdade? Então Deus é tão precioso, tão maravilhoso e tão perfeito, que antes de estabelecer uma família, antes de Ele criar, né, a família, que seria o projeto dEle para essa terra, Ele primeiro prepara todo um ambiente. Ele cria o Éden, um lugar perfeito, um lugar de delícia, um lugar onde haveria provisão de todas as coisas, onde não haveria falta de nada. E aí Ele faz o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Então nós entendemos que o propósito de Deus foi realmente fazer o homem a imagem e a sua semelhança, para que ele viesse se multiplicar na terra, certo? E então desse continuidade ao plano dele, que era o quê? De manifestar quem Deus era na terra. Amém? O alvo de Deus sempre foi que nós pudéssemos ser a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós precisamos entender isso como um princípio de todas as coisas. Então, a tua família é o projeto de Deus. Amém? Entendendo isso, eu gostaria de hoje, nós não vamos estar falando sobre o casamento, nós estamos falando, o pastor vem falando bastante sobre isso, sobre o propósito de Deus, sobre o alvo de Deus para a família, mas hoje nós vamos falar sobre os filhos. Amém? Os filhos é que completam a família. Amém? Quando Deus cria o homem e a mulher, o propósito é que eles possam gerar. O que lá diz em Gênesis? Que Deus os abençoou e Ele disse: sede fecundos, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Amém? Então o alvo de Deus foi sempre que nós pudéssemos se multiplicar e encher a terra. E isso é através do quê? Gerar filhos, amém? O propósito de Deus sempre foi gerar filhos. Mas não é qualquer tipo de filhos que Deus deseja que seja gerado. Hoje nós vemos muitas pessoas vivendo na terra e que infelizmente não são filhos de Deus. São criaturas, foram criadas por Deus, mas que não são filhos de Deus. Por quê? Não refletem a imagem e a vida de Deus nessa terra. Vivem totalmente à parte do plano de Deus e principalmente totalmente fora de uma visão distorcida do que realmente Deus é. É verdade ou não é? Nós vemos hoje o mundo caminhando por um caminho de destruição, um caminho de morte, um caminho de distorção da imagem na qual Deus criou o homem e a mulher. Então, eu gostaria de começar lendo com vocês. Nós vamos falar então sobre os filhos são herança do Senhor. Amém? Então, a família não para aí em você no casamento. Quando você casa, você se une, você precisa entender que o alvo de Deus é gerar filhos. Amém? Vamos lá então ler. Eu gostaria de pedir para colocar para nós aqui Salmo 127, a partir do verso 1 até o 5.
Deixa eu ver se está igual a minha aqui. Eu vou ler a minha, vocês podem acompanhar, vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou ler a minha versão. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede sono a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles. Amém? Então, quantos aqui sabem que os filhos são herança do Senhor? Muitas das vezes a gente para e pensa, herança é algo bom, né? É algo para ser desfrutado. E deixa eu falar para você, aqui no original, essa palavra herança significa propriedade. Uau, então vamos ler lá direitinho como que está querendo, o que Deus está querendo dizer para nós? Que os filhos são propriedade de Deus. Então muda um pouquinho, né? Não é simplesmente um presente que é lhe dado, ele fala depois que é uma recompensa, que é um presente que ele te dá. Realmente a gente desfruta demais. Tem coisa melhor que ser mãe? Eu vou dizer para você, não tem coisa melhor do que ser mãe, do que ser pai. É uma coisa muito maravilhosa, é um presente realmente que Deus nos dá. E eu desfruto disso, meu Deus, desde o momento que, né, foi gerado o Gabrielzinho ali na minha barriga. Eu passei por um processo de infertilidade, perdi um filho, perdi 2 bebês na minha barriga, sofri bastante para ter esse filho. Mas eu não desisti, porque eu sabia que esse era o propósito de Deus para a minha vida, para nossas vidas. Porque seria um pouco estranho que o propósito de Deus terminasse em mim e o Márcio. O propósito de Deus, ele precisa dar continuidade. E essa continuidade, ela acontece através dos filhos. Então, essa ideologia do mundo que tem entrado nas nossas casas, que tem entrado, né, nessa geração, principalmente essa geração mais jovem. O que a gente escuta aí fora? Que eles não querem ter filhos. Eu não vou ter filho. Eu não vou ter filho. Então, essa ideologia feminista, humanista, ela tem colocado o homem no centro. E se o homem está no centro, é tudo sobre mim. É tudo sobre eu e meu esposo tá tranquilo. É sobre eu e meu esposo tá feliz, nós estamos satisfeitos. E eu me lembro de ter já 5 anos de casado e falar, eu me completo no meu esposo. Realmente, é muito perigoso, porque a gente realmente pode chegar a um lugar de estarmos satisfeitos. E eu já vi muitas pessoas me procurarem dizendo, pastora, eu não tenho desejo de ter filhos, né? Tem algum problema com isso? Sim. Existe um problema, porque é algo que está no coração de Deus. O propósito de Deus é que nós geramos. Quando nós não geramos, dizemos, nós estamos o quê? Nós estamos estéreo. Obrigada. Nós estamos estéreo. Então, o propósito de Deus nunca foi gerar filhos estéreis. O propósito de Deus sempre foi de gerar, né, realmente filhos férteis. Então, eu me lembro de estar nesse estado de infertilidade. Né? E eu não conseguia gerar, mas o que eu fiz? Eu comecei a orar e colocar isso diante do Senhor. Enquanto eu orava e colocava isso diante do Senhor, o Senhor foi gerando desejo maior e maior e maior de que eu viesse realmente a ser mãe. E eu comecei a clamar, eu comecei a realmente a chorar. Era um clamor que vinha dentro do meu coração para realmente que o Senhor completasse aquele milagre da minha vida. Até o momento que eu estava na igreja, sentada num banco, e o pastor estava falando que Deus era um Deus que realizava o desejo do nosso coração. E aí, naquele momento, eu falei, comigo mesmo, na minha mente, eu falei, Deus, se o Senhor é um Deus que realiza desejo do nosso coração, eu gostaria muito que esse desejo de eu de ser mãe, né, de gerar um filho, viesse a acontecer. E eu só pensei aquilo, eu não falei. E eu me lembro que aquele pastor era profeta, ele desceu, foi até mim e falou assim, Deus vai conceder o desejo do seu coração. Ainda esse ano você vai ser mãe. Você vai ter um filho. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Passou pouquinhos meses, eu estava grávida. E eu estava grávida do Gabriel. E realmente ele é um milagre de Deus, um presente do Senhor. Porém, não para aí. Eu queria muito ser mãe, era um desejo do meu coração. Quando ele nasce, houve uma realização como mulher. Houve uma realização, porque se Deus me fez para gerar, quando você gera um filho, existe uma realização de você tirar de dentro de você outro ser, é algo muito poderoso, é algo muito milagroso e muito glorioso. Então,
Porém, muitas das vezes nós achamos que para aí. Ai, Deus me deu um presente. Ai, que lindo. Ai, que lindo, né? O WhatsApp é tão perfeito. Olha que lindo, maravilhoso. E nos satisfazemos e paramos aí. Porém, não entendemos que tem muito mais por detrás de quando Deus nos envia uma criança, um filho. Então, Deus nos deu os filhos como uma herança. Isso é uma propriedade, amém? Então, cabe nós cuidarmos muito bem dessa herança. Cabe a nós, pais, cuidarmos muito bem dos filhos que o Senhor nos deu. Não é de qualquer forma, não é da forma com que nós desejamos, não é aquilo que nós queremos para os nossos filhos, mas é o projeto que Deus já estabeleceu para a vida deles. Eu me lembro quando a Aline estava grávida e eu fui orar no momento de uma conferência, né? Falou, ora para o seu irmão, e eu comecei a orar pelo ventre dela. Deus me deu uma palavra profética a respeito do filho dela. E Deus falou algo sobre o sorriso dele. Então, Deus é muito perfeito, porque Ele vai nos dar sinais do qual é o propósito e o projeto para os nossos filhos. Amém? Então, você vê que Deus não cria nada por criar. Se você está aqui hoje, foi porque Deus sonhou com você. Deus projetou você. Só que muitas das vezes você veio de um contexto onde os seus pais não entendiam isso. Os seus pais, talvez a forma com que eles te criaram, a forma que o ambiente que você foi gerado, assim como eu, vim de um lar distorcido. Eu vim de um lar bastante conturbado, onde meu pai era uma pessoa abusiva para minha mãe. E minha mãe sempre fugindo e correndo com 4 filhos. E uma boa parte da nossa vida nós fomos criados sem pai. Eu realmente não tive uma referência de paternidade, porque nós vamos entender que o pai é aquele que dá destino. E muitas das vezes o nosso caráter fica falho, a nossa personalidade fica distorcida, a nossa identidade fica distorcida de quem realmente Deus nos criou para ser. Por quê? Por causa exatamente da falta dessas referências que Deus coloca na nossa vida. Então, eu quero falar hoje um pouquinho com os pais. Nós estamos aqui, se você é pai, se o seu filho está pequeno, você está no momento certo para ouvir essa palavra. Se você ainda não gerou o seu filho, melhor ainda. Se você está gerando no ventre, perfeito momento para você ouvir essa palavra, amém? Então, eu quero dizer para você, é projeto de Deus, os filhos, amém? Cabe a nós, então, cuidarmos muito bem, com muita responsabilidade, essa missão que nos foi confiada. Olha que poderoso isso. Deus nos abençoou, né? Quando Ele abençoou ali no Éden, Deus nos abençoou e dizem, multipliquem, frutifiquem e multipliquem. Então, o que eu entendo com isso, que a bênção de Deus vem exatamente para que haja essa multiplicação e essa frutificação dos pais aos filhos. Então, olha que poderoso isso. Quando você recebe um filho, você fica muitas vezes preocupado. Mas e agora? Como que vai ser? Como que eu vou fazer? Eu não dou conta. Né? Às vezes não nos sentimos preparados, qualificados, muitas das vezes. Eu hoje mães que já estão com seus filhos grandinhos me falarem, mas eu não sei, eu não aprendi, ninguém nunca me ensinou como fazer isso. Eu falo para você que o Deus é o maior interessado em nos ensinar. Mas nós precisamos desejar aprender. Nós aprendemos tantas coisas, na verdade, estudamos para ser profissionais, estudamos para ser ministros da palavra de Deus, estudamos para ser... Seja o que for que nós vamos fazer na vida, nós precisamos estudar e ir atrás. E muitas das vezes negligenciamos a nossa maternidade, a nossa paternidade como pais. Não nos importamos de buscar, saber como fazer, como lidar. E Deus está nos chamando hoje a atenção disso. Se o filho é algo tão precioso para Deus, é algo tão valioso, está no coração de Deus, é o alvo de Deus, que nós geramos filhos, então nós precisamos realmente nos preparar também para isso, amém? E eu queria dizer para você que uma vez que você gera um filho, gera uma missão na sua vida, amém? Se você tem um filho, você está segurando o filho, se ele já está grande, você continua dentro dessa missão. Ah, mas o meu filho já está grande, eu vou te falar. A missão de pais vai até, não é, pastor Luiz? Vai até o Senhor, ou nós irmos primeiro que eles, ou realmente a volta de Cristo. Nós realmente vamos ter essa responsabilidade de cuidar. Mas não só de cuidar, nós temos uma responsabilidade de apresentar quem Deus é para a vida dos nossos filhos. Sabe, nós pais somos então esses que dão destinos. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre essa alegoria que o salmista está falando. Vamos voltar lá onde ele fala assim, ó, como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Então ele está falando aqui, usando a alegoria de uma flecha. Flecha serve para quê?
para ser lançada para um alvo. Então, se ele está dizendo que os filhos são como uma flecha, nós precisamos entender que os nossos filhos são como essa flecha que precisam acertar o alvo. Qual o alvo, pastora? O alvo que Deus determinou para eles. Deus tem um propósito para todo aquele que nasce. Amém? Na verdade, antes mesmo de nascer, Deus já designou o propósito de Deus para a sua vida. Olha que poderoso. Porque a gente vê Deus falando lá em... Quando ele fala em Jeremias 1:5, ele diz assim, ó, eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser profeta às nações. Então, isso significa que muito antes de nós sermos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já sonhou conosco. Ele já sabia o plano e o propósito pelo qual nós viríamos a essa terra. Se você está aqui, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um propósito. Antes mesmo de você ser gerado no ventre. Ah, mas minha mãe não queria. Meu pai falou para minha mãe abortar. Minha mãe tentou abortar. Não importa. O plano de Deus não falhou em relação à sua vida. Amém? Se você está aqui é porque Deus tem um plano na sua vida. E da mesma forma os seus filhos. Eles são como uma flecha. Eles precisam de destino. Eles precisam saber que eles têm um alvo. Eles vão nascer e eles não têm noção de nada. Eles são pequenininhos. Eles vão precisar de instrução para tudo. Não é verdade? Você começa ensinando a comer, você começa ensinando a caminhar, nos mínimos detalhes. Por isso que Deus colocou uma mãe e colocou um pai para cuidar dessa criança. Mas, muito mais do que as necessidades biológicas e físicas da criança, ela tem uma necessidade espiritual. Amém? E essa é a necessidade que nós mais negligenciamos como os pais. Eu posso dizer isso como pastora, porque nós lidamos com todo tipo de situações. Quando nós vemos as crianças, ministramos para elas e nós vemos que elas tão pequenas vêm contar coisas tão profundas que elas já estão sofrendo e vivendo, ainda na infância. Nós trabalhamos com criança de 2 a 12 anos, fazemos um impacto para elas. Irmãos, nós precisamos trabalhar a cura da alma para essas crianças, porque elas já estão sendo alvo do diabo para serem feridas e marcadas desde a infância. Cabe nós, os pais, estarmos atentos. Eu não vou dizer que nós vamos poder impedir que os nossos filhos sejam feridos. Eu não pude, mesmo tendo muito entendimento, tentando acertar, eu errei. Nós vamos errar. Isso é certo, é fato. Porém, eu quero dizer para você que quanto mais nós buscarmos, nos atentarmos a esse plano de Deus, né, e realmente ao papel que nós temos e precisamos desenvolver, nós vamos errar muito menos. Nós temos um manual de vida, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda. Mas sabe por que nós não fazemos muitas das vezes, não nos preocupamos com isso? Porque não vemos que isso é importante. Sabe, um grande equívoco da igreja é achar que a criança não precisa de salvação. E agora eu não falo só dos pais, a igreja, ela não entende que a criança ela precisa crer no Senhor Jesus, confessar para que ela venha ser salva. Olha que poderoso seria se todos nós tivéssemos crescido, nascido num lar cristão e não tivéssemos que ter passado por todo tipo de situação lá fora. Eu não nasci num lar cristão, eu nasci num lar, como eu falei para vocês, totalmente, né, conturbado, problemático, muito problemático, não pouco problemático, mas eu quero dizer para vocês que Deus também ele é perfeito. Amém? Restaurar tudo aquilo que o inimigo tenta destruir. Então, o propósito de Deus é nos preparar, na verdade, através de um pai e de uma mãe, para que nós alcançamos o alvo. Agora, o propósito do diabo é destruir esse projeto de Deus. Então, o tempo todo você vai ter o diabo tentando vir na vida dos nossos filhos, tentando impedir e tentando fazer com que esse propósito de Deus, esse alvo de Deus seja abortado na vida deles. E cabe a nós estarmos ali, cuidando, ensinando, instruindo, amém? E tentando ajudar eles a corrigir tudo isso que muitas das vezes vem acontecendo na vida deles. Às vezes, nem sempre nós vamos ter como estar cuidando e protegendo nossos filhos. Eles passam quantas horas numa escola, não é verdade? Vulneráveis, ali sofrem todo tipo de situações, que muitas das vezes eles nem contam para nós nem ficamos sabendo. Eu lembro de coisas que meu filho veio me contar depois, né, eu fiquei sabendo depois de anos do que ele tinha sofrido na escola. Então, realmente a gente precisa estar atento. A gente precisa estar atento aos sinais que eles nos mostram. A gente precisa estar atento, né, àquilo que às vezes eles estão com a rebeldia tentando nos comunicar. Quando o filho está muito rebelde, quando o filho ele começa a fazer todo tipo de coisa, pode saber que tem alguma falha aí.
E eu não estou dizendo que a falha é sua. Estou falando que o inimigo entrou em alguma área na vida dele e está tentando roubar o plano e o propósito de Deus para a vida dele. E aí o nosso alvo é o quê? Irmos, orarmos, pedirmos direção de Deus, sermos guiados pelo Espírito para ajudarmos o nosso filho a sair daquele lugar. Então, nossos filhos só vão ter senso de propósito a partir da revelação de quem eles são. Quem eles são? Quem é que nós temos que mostrar que eles são? Filhos amados de Deus. O mundo vai tentar dizer tudo ao contrário. Com bullying, através de professores, de amigos, de situações que eles vivem, vão tentar dizer que eles não são nada. Você é um engano, você nasceu por engano. Às vezes pais professam isso. São declarações, você é um zero esquerdo, você não vai dar nada. Você é um inútil, você é um incapaz. Olha que coisa mais séria. Nossa boca, pais, foi feita para abençoar e liberar vida sobre a vida dos nossos filhos. Nunca morte, amém? Tem muito poder. Se tem poder a palavra lá de fora, às vezes, sobre a vida dos nossos filhos, porque eles ouvem e acreditam naquilo e aquilo se torna uma verdade dentro deles. Imagine a sua, pai e mãe. Cuidado, não corrija os seus filhos, sabe, apenas na reação daquilo que está acontecendo. Se acalme. Primeiro, busque de Deus a palavra certa, a direção. Deixa a coisa passar. Se você tem esse temperamento, às vezes, né, mais nervoso, se acalme primeiro. Não vá corrigir, disciplinar o seu filho a partir do seu sentimento. Porque muitas das vezes nós criamos os nossos filhos baseado naquilo que nós vivemos lá atrás. As nossas experiências trazemos para os nossos filhos. E muitas vezes vomitamos em cima deles. E eles nem entendem. E hoje assim eu tenho, tanto entendimento de tantas coisas que eu errei e falhei. E o que a gente faz? A gente se arrepende. A gente corre para o Senhor e Ele restaura todas as coisas na vida do nosso filho, da nossa filha. Amém? Mas nós precisamos entender que quanto mais dependentes do Senhor, da palavra dEle, buscarmos na palavra, sermos diligentes nessa criação, muito menos nós vamos errar. E nossos filhos, com certeza, vão alcançar o alvo pelo qual o Senhor desenhou e projetou para a vida deles. Amém? Então, é responsabilidade dos pais de apresentarem a Deus. Sabe como que o filho conhece a Deus? A primeira forma de um filho ser apresentado, Deus ser apresentado para o seu filho? A figura de um pai. Então, hoje nós vivemos numa geração órfã. Por quê? Porque os pais estão ausentes. Começando a figura do homem. O homem quer somente trabalhar, cada vez querendo dar mais coisas para os seus filhos e não entende que os seus filhos não precisam de coisas. O seu filho precisa de você. O seu filho precisa do teu amor incondicional. O teu filho precisa da sua presença. O seu filho precisa de ouvir palavras de encorajamento da sua parte. O seu filho precisa que você esteja lá quando ele está jogando um futebol, quando a tua filha está lá dançando um balé. Sabe, ele precisa disso. Sabe por quê? Porque isso demonstra segurança. Demonstra proteção, demonstra que seu pai está ali com você, demonstra que a gente acredita neles e para eles é tão importante. Todas as vezes que o máximo que a gente pode, a gente está sempre presente nos jogos dos nossos filhos, sempre apoiando eles em tudo aquilo que eles sonham. Gabriel já fez todo tipo de esporte. Qual que falta ainda? Aí ele fala, mãe, agora eu não quero mais esse, agora eu quero esse, então bora fazer esse. E aí ele começa, não, agora esse aqui vai ser... E ele está tentando se descobrir. E qual que é o meu papel? Incentivar, motivar, porque eu também ainda não sei qual é o destino dele. Eu ainda não sei tudo que Deus tem para a vida dele. Então eu estou aqui para o quê? Para incentivar, para encorajar. E não para ser aquele que toda a vida derruba. Que toda a vida libera palavras de maldição. Que toda a vida põe para baixo seus filhos. O teu filho precisa ver Deus através da sua vida. Pai, a sua figura é tão importante na vida dos seus filhos. Não negligencie, não terceirize o seu papel. Seja presente, ame, pare para brincar. Talvez você não vai ter o tempo que uma mãe tem. E eu entendo isso, realmente. Lá em casa, meu esposo trabalha, né, tem uma empresa, tem a igreja, né, tantos filhos espirituais. E nós realmente temos que ser muito assim, equilibrados em tudo, para que nada venha sair fora. Nós temos que dar o devido cuidado à igreja do Senhor. Nós temos que ter o devido cuidado na nossa empresa, porque foi algo que Deus nos confiou. Tudo é espiritual, amém? Mas a sua família tem um lugar primordial, amém? No plano e no coração de Deus. Mais do que a empresa. A empresa, sim, é uma questão de mordomia. Deus te confia algo e Ele quer ver o que você vai fazer aquilo na área da finança. Então Deus vai trabalhar em todas as áreas da nossa vida, mas o alvo principal de Deus é a família,
que é o casamento, marido e mulher, e a consequência disso é os seus filhos. Amém? Se você tem um bom casamento, obviamente que vai ser muito mais fácil dos seus filhos crescerem num lar muito tranquilo, num lar onde eles sentem segurança, sentem proteção, no lar onde eles se espelham com você e falam assim, não, um dia eu quero ser como meu pai, como minha mãe, quero casar, e tem esse desejo de dar continuidade ao propósito de Deus. Agora, quando eles crescem num lar destruído, né, conturbado, é uma grande possibilidade que ele nem vai querer isso. Nós vemos pessoas realmente abortando o plano de Deus e o propósito de Deus, porque elas viram, sabe, elas têm uma imagem do casamento, algo tão, tão ruim, uma imagem de família como algo tão ruim. Ela lembra de como era com seus filhos e fala, não, eu não quero isso para mim. Às vezes ela viu a mãe crescendo sozinha, né, criando os filhos sozinha e fala, eu não quero isso para mim, eu não quero ter filho não, ver o que minha mãe passou. E muitas das vezes isso são imagens que foram geradas desde a nossa infância. Toda a nossa distorção de identidade, e agora eu falo da identidade perfeita que Deus fez, segundo a imagem e semelhança dele, tudo aquilo que está distorcido, que não está de acordo, né, com o desenho perfeito que Deus nos criou para ser, vem por causa dessas influências desde a nossa infância. Desde a nossa, ali, sabe, da nossa base, o ambiente que você foi gerado, as coisas que você viveu, as coisas que você presenciou, aquilo que você viu. Isso tudo vão gerando medos, e esses medos vão nos bloqueando, vão nos travando, vão gerando fortalezas na nossa mente em relação realmente àquilo que é bom da parte do Senhor. E achamos que aquilo que Deus projetou para a gente muitas vezes não é tão bom assim. Eu vou fazer de outra forma, vou seguir o meu próprio caminho. Mas eu quero dizer para você que Deus conta conosco nessa formação de filhos segundo a imagem dele. Hoje ele não quer simplesmente que sejam gerados filhos, não é isso que eu estou falando aqui. O mundo pode aí sair procriando aí milhões de crianças, cada um ter 10 filhos, mas se esses 10 filhos não forem criados para se tornarem imagem e semelhança de Deus, de nada adianta. São filhos que vão vir para a destruição. O que eu estou falando aqui é como a igreja que está aprendendo, que está entendendo o valor e o poder de ser família, amém? E que entende que Deus te constituiu para você gerar filhos que expressam a imagem e a semelhança de Deus aqui na terra. Por quê? Porque somente filhos que expressam a imagem e semelhança de Deus serão capazes de governar nessa terra, de viver acima das circunstâncias e das situações. Porque a terceira parte ali desse versículo, ele fala, os abençoou, amém? Liberou os recursos, tudo que precisava, botou dentro deles a capacidade de gerar e falou, multipliquem-se, frutifiquem e multipliquem-se. E dominem sobre a terra. Então o terceiro passo é dominarmos sobre a terra. Então o alvo de Deus é que nós viramos esses filhos que expressam a imagem de Deus e governam sobre a terra. Mas governam de acordo com os princípios e o padrão do reino de Deus. E não o padrão desse mundo. Por isso que o padrão desse mundo está tão caótico. Porque existe muito mais multiplicação, está sendo gerado muito mais filhos das trevas do que filhos da luz. Se nós entendêssemos, meu esposo sempre fala, né, de ter o terceiro filho, ele brinca, tá? Na hora que eu aperto mesmo ele, vamos então? Aí ele, Então ele fala assim, e põe eu como a ruim aqui. Mas na verdade eu vou falar para vocês, sabe por que nós não tivemos? Eu me lembro quando o Daniel começou a crescer. Eu lembro quando o Daniel começou a crescer, eu falei, gente, quando o Danielzinho tiver maior, eu vou sentir uma falta de ter criança em casa, porque eu amei ser mãe, amei essa função, esse papel, desfrutei cada momento. É fácil? Nem um pouco. É nem um pouco fácil, não é? Mas é prazeroso, é uma aventura. E é glorioso, a gente se sente completo e pleno. Mas eu me lembro dele crescendo, eu falava assim, nossa, eu vou sentir tanta falta, mas eu não tinha coragem de ter outro filho. E quase que eu parei no Gabriel. Para mim, olha só, eu estou falando para vocês de algo que eu já fui e já pensei assim. Eu me lembro quando eu tive o Gabriel, eu me senti tão satisfeita, tão realizada, porque eu queria, era gerar. Então eu gerei e eu falei, tá bom, não preciso mais. Porque eu estava pensando em mim, no meu prazer. E esse, muitas das vezes, é como nós temos vivido nessa terra, só pensamos em nós. E eu falei, bom, eu estou aqui nessa terra, nesse país, sozinha. Minha mãe não pôde vir na época. E eu falei, meu Deus, um filho tá bom demais. Já é, né? E eu dei conta, gente. Foi tão fácil dar uma conta de um. Eu falo que um você tira de letra. Agora 2, aí é pros fortes. Então, se você só tem um filho, se prepara. Bora fazer mais.
Um filho é muito fácil, gente. É muito fácil. O desafio vem a partir do segundo. E daí o Gabriel era bonzinho, tudo fácil. Pensa o menino que não deu trabalho. Era bonzinho demais, obediente. Sentava, não sujava. Era aquela criança assim. Eu orei muito na barriga, hein? Cada detalhe eu orava. Falava assim, Jesus, até o cabelinho dele. Eu orei pelo cabelo. Eu não sei se vocês entendem, mas você precisa gerar os seus filhos na oração desde o ventre. Quando você sabe ter uma sementinha, Deus, eu já abençoo. Você começa ali. Amém? Sabendo que aquele ali vem com um alvo, um propósito de Deus. E eu comecei. E eu lembro que eu falava, Jesus, manda o cabelinho lisinho igual da mamãe. E eu falei detalhezinhos, né? Que eu falo, meu Deus, né? Eu pedi para que viesse inteligente. E veio completo. E quando ele nasceu, ele nos satisfez de uma forma, ele me realizou como mãe, e eu estava feita até uns 3 anos. Quando chega uns 3 aninhos e começa a ver todo tipo de bebê e começa, podemos levar para casa, mãe? Queria levar os bebezinhos tudo para casa. Aí eu, não tinha pensado nisso, né? E aí eu estava muito bem, estava tranquila. E aí ele começou, mãe, eu quero irmãozinho. Eu quero irmãozinho com 3 aninhos de idade. Olha aí, Deus já usando a boca da criança para falar com a mãe. Daí eu falei, amor. E eu não me lembro de eu e o Márcio falar muito sobre isso. Nós ficávamos falando, nós vamos ter tantos filhos. Eu não me lembro de projetar. E eu vou te dizer o porquê. Provavelmente, aonde eu cresci, sabe, da igreja talvez que eu estava, não mostrava como um propósito de Deus. Hoje eu tenho tanta clareza. E hoje nós nos arrependemos de não ter tido pelo menos 3. Ele fala 4, mas pelo menos 3. Porque entendendo hoje, né, o alvo de Deus, como família, nós estamos dando continuidade, gerando descendências para Deus. E eu teria tido mais. Mas enfim, Deus usou a boca do menininho ali, né, 3 anos de idade. E eu falei, então tá. E eu tive muita dificuldade de engravidar dele. E eu falei, então tá bom, agora vamos orar. Se for do plano de Deus, o Senhor vai nos dar um filho. Ou uma filha. E aí fomos orar. E naquele momento que nós oramos, entregamos nas mãos de Deus. Irmãos, eu tentei o primeiro mês, não deu certo. Aí chega meu marido, a morte, vamos desistir. Eu morria de medo. Eu tinha medo, uma insegurança, uma incerteza. Como que vai ser? Será que eu vou dar conta de 2 aqui nesse país sozinho? Eu tinha esse medo que muitos de vocês talvez tenham. Essa preocupação. Ela bate mesmo, ela é real. Só que daí eu falei, bom, se for da tua vontade, Senhor, o mês que vem tem que acontecer. A gente, né, limita Deus. E aí Deus falou, então tá bom. E no outro mês eu estava grávida do Daniel. Foi muito fácil, porque eu falo que quando Deus opera o milagre é definitivo, amém? Deus abriu a minha madre, e a partir do momento que Ele abriu, eu gerei um filho, acabou. Deus, né, quantos eu determinasse viriam? E muitas das vezes a gente determina o nosso plano, o nosso propósito. Mas eu sempre disse para Deus, né? Até hoje ainda, a possibilidade. Se Ele desejasse, agora eu acredito que Ele lá não deseja mais. Cara, que você nem quer ter mais um. Eu falei, você quer uma irmãzinha? Eles não querem, não. Só seu irmãozinho. Meu irmãzinho, eles acham que dá muito trabalho. Mas, gente, hoje eu estou gerando muitos filhos espirituais, amém? E eu entendo, amém? Uma salva de palmas para Jesus. E para nos encorajar, continue, pastora. Então hoje nós realmente estamos gerando filhos espirituais. Toda essa palavra que eu estou falando para vocês, ela aplica também para filhos espirituais. Deus também nos levanta como filhos como pais espirituais para essa geração. Amém? Para gerar filhos segundo a imagem dele. Aleluia. Então, olha só, mas nós precisamos ensinar então o filho no caminho. Fala, eu preciso ensinar o filho no caminho. Qual é o caminho? Fala, Jesus. Jesus é o caminho. Eu preciso. Faz parte da minha responsabilidade, da minha missão. Amém? Olha só. Você vai ensinar o teu filho, primeiramente, a partir do seu exemplo. Você pode falar muitas coisas. Você pode ter muita teoria. Você pode pregar para eles. Quantas das vezes eu vi meus filhos falando, mãe, tá bom, já deu, já entendi, não precisa pregar. A gente tem tendência de querer pregar para nossos filhos. Aí ele fala, mãe, como que é isso? Aí você já vai, você bate aquele sermão, né? Aí os filhos falam, não, eu só entendi as primeiras palavrinhas ali, tá bom, não precisa ir tanto, né? Mas eu quero dizer que muito mais do que você fala, as suas atitudes é que vão determinar, muitas das vezes, vão estabelecer princípios no coração do seu filho. Amém? Então nós precisamos ter cuidado com as nossas ações. Nós precisamos sim sermos diligentes com a nossa forma, com a nossa caminhada de fé. Sabe, muitas das vezes eu vejo filhos, às vezes adolescentes, entrarem em conflitos. Por quê? O pai e a mãe estão dentro de casa
tá dentro da igreja, aparentando tá uma família perfeita, mas dentro de casa tá desestruturado, as situações, as coisas estão fora do lugar, e eles começam a ter conflitos, até mesmo de acreditar às vezes na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz isso, e por que eu não estou vivendo isso? Por que a minha casa não está condizendo com isso? Então fica confuso para as crianças ter uma base de fé sólida, sabe, firmada, quando dentro da igreja nós somos um, em casa somos outros. Então nós precisamos realmente que o nosso cristianismo seja algo vivido, de forma prática, não só falado e pregado. É muito fácil pregar, irmãos. Não, fácil não é não. O que eu falei aqui? Fácil não, para me chegar aqui, só Jesus, né? Eu falo que assumir esse púlpito aqui, né? Vendo meu pastor, meu marido maravilhoso pregar todo domingo, eu falo que é muita responsabilidade. Então fácil não é, mas eu quero dizer que é mais fácil você falar, ensinar para as pessoas, mas viver, que é o mais complicado, não é? Nós vivemos realmente a vida cristã, amém? Então, nossos primeiros discípulos, quem vão ser? Teus filhos. Teus filhos vão ser seus primeiros discípulos, eles vão seguir os seus passos. Hoje nós vemos os nossos filhos, o quê? Desejando aquilo que nós somos. Nós nunca falamos para o Gabriel, você tem que ser um pastor, você vai ser um pastor. Não, eu sempre falei para ele assim, Deus tem um plano na sua vida. Eu sei o propósito de Deus, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei o plano que Deus tem na sua vida, porque Ele já me falou algumas coisas. Então, o meu trabalho é te preparar. Então, mas todo mundo faz? Não, mas você não é todo mundo. Então, são coisas que nós vamos realmente ter que ser firmes, se nós queremos ver que eles realmente venham cumprir o propósito de Deus para a vida deles. Amém? Não vai ser uma coisa assim, bota o filho no mundo, põe na babysitter para criar. Irmãos, cuidado. Cuidado, nós estamos terceirizando o que tem mais valor na nossa vida. Trabalhar é para sustentar, mas quem te sustenta? O que nós lemos no começo? Se Deus não edificar a casa, se o construtor não construir, quem é Ele? É Deus. Em vão vamos trabalhar dia e noite, é isso que está falando no começo aqui. Ele está falando sobre família, ele está falando sobre lar. Você pode correr dia e noite, dia e noite, dia e noite e perder a sua casa, perder os seus filhos. De que vai adiantar você ajuntar riquezas, você alcançar sucesso profissional, você chegar no top de tudo, se os seus filhos fracassarem? Eu sempre vou dizer, repetir isso que eu ouvi, que não existe sucesso nenhum na vida que compense o fracasso de uma família. E o fracasso de uma família pode ser o seu lar ser destruído, a aliança ser quebrada. Isso é um fracasso, porque consequentemente seus filhos serão atingidos por causa disso. E também pode ser os nossos filhos não alcançarem o alvo pelo qual Deus o criou. Então, por que acontece muitas das vezes? Por quê? Porque às vezes nós priorizamos outras coisas ao invés de priorizarmos a vida dos nossos filhos. E a primeira coisa que você deveria se preocupar é em relação à vida espiritual do seu filho. Amém? Esse deveria ser o nosso primeiro alvo. Você tem que ser intencional com a criação dos seus filhos. Caso contrário, eles vão ser influenciados pela cultura à sua volta. Eu vou repetir. Você precisa ser intencional. Fala, eu preciso ser intencional quanto à criação dos meus filhos. Caso contrário, eles serão influenciados pela cultura à sua volta. Que cultura é essa, pastora? Cultura do mundo. A cultura do mundo está afogando os nossos filhos. Irmãos, quando eu paro e penso nisso, me dá vontade de chorar. Porque o que eles estão enfrentando, seja ele, seja uma criança pequenininha, o acesso que eles têm hoje à influência do mundo está diretamente na mão deles. Muitas das vezes, a maioria das vezes, nós não sabemos o que eles estão acessando, nós não sabemos aquilo que eles estão assistindo, ouvindo e vendo. E isso está influenciando diretamente a identidade deles como pessoas, como filhos de Deus. E muitas das vezes nós sofremos tanto para poder inculcar a palavra de Deus. Mas sabe por quê? Porque está vindo muito mais a influência lá de fora do que a influência de dentro. Cadê você? Estou trabalhando, eu preciso trabalhar. Todo o tempo nós temos as desculpas. Eu sei que nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos ser diligentes, cuidadosos, atenciosos. Até que ponto? Um está trabalhando, o outro precisa estar em casa. Hoje as mulheres não querem ficar em casa, eu vou dizer para vocês. E eu não quero saber, essa América tem que trabalhar muito. Tem, mas deixa eu te falar. Entre aspas, tem. Tem dependendo do nível que você quer viver. Qual que é a tua ganância, qual que é o teu desejo, aonde você quer chegar. Qual que é o alvo principal da sua vida? Alcançar muitas coisas, dar tudo para os seus filhos? Você acha que realmente é o que eles precisam de coisas?
De jeito nenhum. Ele precisa de nós, eles precisam de pais presentes, eles precisam de amor, de proteção e alimento. Mas eu vou te dizer, quando você tem um filho, a provisão vem junto. Filho é propósito de Deus. Todo propósito de Deus vem acompanhado de provisão. Se você está caminhando no propósito de Deus, pode ter certeza que vai haver provisão. Não vai faltar nada. Vai haver provisão. E eu acredito em provisão abundante. Pode ter momentos que nós vamos passar por escassez. Eu sei que tem momentos. Quando você chega aqui na América, a estruturação leva um tempo. Você veio de um outro país, com a sua família ou sozinho. Você veio realmente começar uma vida do zero aqui. Vai ser difícil. Talvez você vai ter que trabalhar. É um tempo. Mas determine isso como um tempo. Sabe? Coloque isso como, eu não posso viver dessa forma. Mas aí muitas das vezes nos acostumamos e as mulheres falam, eu não consigo ficar em casa. Deus o livre, ficar cuidando de criança, de marido, cozinhando, limpando, passando. Mas esse foi o plano de Deus para a mulher. E por isso que nós estamos com a nossa geração totalmente destruída. Porque as mães estão para fora, terceirizaram a criação dos seus filhos por babysitters ou escolas. E elas estão passando, e toda a influência que elas estão recebendo, ao invés de ser dentro de casa, uma mãe assistindo um louvor, uma mãe ouvindo uma pregação, uma mãe orando, uma mãe abençoando, uma mãe sentando para dar comida e falar, filho, vamos orar agora e agradecer a Deus pelo pão? Filho, vamos fazer, sabe? São coisas tão pequenas e simples, mas é isso que vai determinar tudo na vida dos nossos filhos, se nós vamos realmente conseguir fazer com que eles sejam flechas que acertem o alvo. Nós precisamos ser muito intencionais nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você está percebendo a ação do diabo em relação às nossas crianças. Nós precisamos ser intencionais na igreja contra as crianças. Você precisa olhar para uma criança e ver realmente o valor que tem nela. Qual é o valor que tem nela? É o valor que o próprio Criador determinou. Elas são preciosas aos olhos de Deus. E nós precisamos olhar para elas dessa forma, como Deus a vê. Porque Deus não vê só uma criança pequenininha que ainda não está fazendo muitas coisas, não está cumprindo um propósito. Deus vê alguém com potencial de gerar a imagem e a semelhança dele. Amém? Então você precisa fazer com que os seus filhos cresçam influenciados pela cultura do reino de Deus. Quanto da cultura do reino de Deus os seus filhos têm sido expostos? Só no momento que ele vem aqui na salinha. Se você depende apenas do culto das crianças para o seu filho ser influenciado com a palavra de Deus, vou te dizer, é muito pouco. É muito pouco. Porque às vezes eles vêm, eles estão distraídos, alguma coisa pode acontecer, e eles ali às vezes não saem realmente, totalmente alimentados. Mas nós vamos fazer de tudo para que eles aprendam a palavra, sejam treinados desde a infância, eles cresçam ali aprendendo, sendo alimentados no seu espírito. Porém, o principal papel de ensinar a criança o caminho é seu, pai e mãe. É você que precisa realmente ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Você precisa ser intencional. Olha só o que a gente vê aqui. Timóteo 2:1-5. Você pode projetar para a gente? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. A minha tradução diz assim, da mesma forma que eu trago na lembrança a sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e que agora habita na sua mãe Eunice, eu estou convencido de que também habita em você. Nós vemos aqui claramente Paulo falando da fé que habitava dentro de Timóteo, devido à influência que ele havia recebido da sua avó e da sua mãe. Olha que importante. Quantos daqui foram influenciados pela sua avó na fé cristã? Levanta sua mão bem alta. Uau, que poderoso. Eu não fui influenciado pela minha avó, mas eu fui influenciado pela minha mãe. E de uma forma muito forte. Eu vi na minha mãe uma mulher de muita fé, de muita ousadia, para sair daquele contexto que nós estávamos, com 4 filhos. Minha mãe foi a maior referência, realmente, de uma mulher guerreira, uma mulher de fé. E ela terminou de preparar essas flechas, que éramos nós, 4 filhos, com o Senhor. Quando ela conhece o Senhor Jesus, o Senhor leva o meu pai para longe e ela começa um projeto ali. Deus fala assim, eu tenho um plano e um projeto com você e os seus filhos. E ali começa o Senhor preparar-nos como flechas, através da vida de quem? De uma mulher simples, uma mulher que aprendeu a conhecer o Senhor e que seguiu fielmente essa caminhada de fé.
de convicção de que Deus seria o suficiente para a vida dos seus filhos. E hoje nós somos resultado. Minha mãe, se você for olhar, quem foi sua mãe? Uma costureira que trabalhou muitos anos como costureira para sustentar os seus filhos. Mas aonde ela estava? Na maioria parte do tempo, dentro de casa. Ela estava costurando e cuidando ali de nós. Teve um período que ela trabalhou fora, mas a maior parte do tempo ela ficou em casa. Então ela fazia coisas com que ela pudesse cuidar dos 4 filhos dela. E ela influenciou nós diretamente a amarmos ao Senhor. Então, a paixão que eu tenho por Jesus, o amor que eu tenho por Jesus, eu fui influenciado pela minha mãe. Amém? E essa tem que ser o meu e o teu papel. Estarmos presentes na vida dos nossos filhos, influenciá-los, eles a amar. E deixa eu te falar, não é ensinar uma religião. Tem muitos filhos perdidos que não querem, quando chega na adolescência, eles não querem saber de igreja, eles não querem saber de Jesus, porque nós estamos apresentando para eles uma religião, religiosidade. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa, Jesus é a graça, Jesus é amor, sabe? É apresentar um pai maravilhoso para os nossos filhos, é mostrar para eles o quanto eles são valiosos e preciosos para Deus. E aí os nossos filhos, consequentemente, vão desejar o Senhor. Consequentemente, vão desejar ministério, vão desejar servir na casa do Senhor. Mas nós precisamos mostrar para eles Jesus. Quem é Jesus? Amém? Então não é, o que a religião é? Eu tentando fazer coisas para agradar a Deus, e aí você põe um monte de regras na vida do seu filho, sabe? Um monte de, e briga e obriga ele, e aquilo ali não gera dentro dele desejo nem paixão por Jesus. Você precisa levá-lo a conhecer Jesus. Você tem que dizer para ele, tem uma pessoa que você precisa conhecer. E eu não posso estar no meio desse relacionamento. É o Espírito Santo, você precisa ir, ó. Leva ele até lá, prepara ambientes, adora dentro de casa, gera ambientes para que eles possam serem influenciados diretamente. Amém? Leia a Bíblia na frente deles, ore de forma que eles vejam você orar. Se você não ora, você acha que teu filho vai desejar orar como? Vendo você só orar dentro da igreja, você vai gerar um religioso. A vida cristã é uma caminhada de intimidade com o Senhor. É viver diariamente, sabe? Eu me lembro de quantas vezes, em tudo, gente, é oportunidade em tudo. Nós estamos dirigindo, chegamos no mall, e eu sempre falo, ô Jesus, prepara a vaguinha. Meu esposo já acrescenta, prepara a vaguinha do filho queridinho, do filho amado. Ele fala que ele é o filho amado, filho queridinho. Então prepara a vaga. Gente, é uma vaga. Mas sabe o que eu pego hoje meus filhos fazendo? Hoje o Gabriel já está dirigindo. Ai, Jesus, prepara a vaguinha do teu filho. Automaticamente desenvolve a fé deles. Quantas das vezes eu lembro do Gabriel chegar para mim e falar, mãe, ora por mim porque eu tô vendo que eu vou ficar doente, eu tô gripado, minha garganta tá doendo, não quero ficar doente, ele tem pavor de ficar doente. E eu não quero ficar doente, ora por mim. Antes de pedir remédio, ele podia chegar para mim, mãe, me dá um remédio que eu tô com dor de garganta. Mas ele chegava e falava, mãe, ora por mim. E eu bem crente, orava, vamos orar, filho, mas você não quer tomar um remedinho? Porque a gente, né, aquele cuidado de mãe, né? Mas toda a vida, aí depois não curou, ele ia pro pai, ora por mim. Ora por mim, porque a oração da mãe foi fraca, então ora por mim. Mas uma fé, esse menino tem uma fé maior do que a minha. Em relação à cura, eu vejo, às vezes eu falo, meu Deus, que poderoso. Mas por quê? Foi vendo, foram atitudes nossas, foram situações que aconteceram, de precisar uma vez ir ao médico, e ele estava com pedra nos rins, e chegou lá, e ele falou, mãe, eu pedi para Deus para ter uma experiência pessoal com Deus. E essa está sendo a minha experiência. Eu vou ser curada. Eu quero um dia ter um testemunho para contar para as pessoas que Deus fez na minha vida. E eu falei, uau. Então, conforme você vai caminhando com seus filhos, eles vão desejar ter essa experiência com o Senhor. E o alvo é esse. Não é só apresentar um Jesus lá da igreja, não. É um Jesus pessoal. Um Jesus íntimo do seu filho. Onde ele sabe que nos dias maus, os dias que ele não tem coragem nem de falar para você, nem para ninguém que ele tá sofrendo, que está difícil. Porque eles vão passar dias difíceis. Mas ele sabe aonde ir e onde que é o socorro bem presente na hora da angústia. Sabe? Nós precisamos ter certeza que os nossos filhos realmente conheceram o Senhor ainda na sua infância. Amém? Irmãs, e aí você pode falar, pastora, mas isso é tão difícil, eu não consigo fazer isso. Eu vou dizer para você que é impossível. É impossível criar um filho realmente, humanamente falando, como essa flecha que alcança um alvo. Que realmente ela é bem preparada. Se não for através do auxílio do Espírito Santo de Deus, você nunca vai conseguir sozinha. Você nunca vai conseguir sozinho.
Mas existe uma pessoa que está o tempo todo disponível para te ajudar. Existe um manual de vida, que é a palavra de Deus. E Ele sempre vai te dar instruções corretas em relação do que fazer. Pastora, mas quando eu abri a palavra e não saber o que fazer naquela situação, e como que eu faço, e eu não souber, não tiver direção. Ora, essa é a outra arma que você tem poderosa. Dobra os teus joelhos. Quantas das vezes eu não sabia o que fazer em relação aos meus filhos? Situações específicas eu não sabia. E o meu coração entrava em desespero, em medo. E o diabo tenta dizer para nós, não vai dar certo. Seu filho vai fracassar, ele vai seguir outros caminhos. Ele não vai seguir o caminho de Deus. E o diabo começa a querer colocar medo, dúvidas na sua mente. E você tem que determinar e falar, Senhor, eu criei filhos para a tua glória. E os meus filhos serão ensinados do Senhor. Os meus filhos amarão o Senhor. Os meus filhos serão flechas que acertam o alvo. Amém? Você não pode se conformar com aquilo que você está vendo. Quantas vezes eu estava vendo ao contrário? Momentos que estava sendo passando não determinam o fim. Momentos que você talvez esteja passando hoje não determinam o fim. Você talvez está no meio do processo e está um pouquinho, não está direitinho do jeito que você tinha sonhado e projetado, mas você está ali firme, confiando e sabendo que ainda há esperança. Amém? E aí o que você faz? Minhas maiores guerras foram vencidas sempre na oração. E eu não sabia o que fazer, eu entrava para o meu quarto, eu fechava a porta e falava, Senhor, e agora? Deus... Eu entregava nas mãos de Deus, colocava meus filhos na mão dele. E aí, muitas das vezes eu não fazia nada. E quando eu saía do quarto no outro dia, Deus havia mudado situações na vida deles. Deus tinha mudado a atitude do coração deles. Sabe o que é o mais perigoso na criação dos nossos filhos? Principalmente pais, quando entra ali na pré-adolescência para a adolescência, de perder o coração do seu filho. Isso é uma coisa muito séria. Quando a gente perde o coração dos nossos filhos, não importa mais o que você fala, você já não tem mais influência neles. Você começa a falar as coisas, o ouvido deles tampa e eles te ignoram. E ali é perigosíssimo. Porque ele está vulnerável a ouvir a voz do inimigo. Ele está vulnerável a cair numa cilada. E aí o que você faz, pastora? Se você, você já fez tudo e não sabe mais o que fazer e está desconectado o coração por algum motivo, por erros nossos ou simplesmente por algumas decisões que eles tomam. Aí você recorre à única arma poderosa, capaz de mudar coração endurecido. Capaz de ligar novamente corações e unir corações, a oração. A oração é a arma mais poderosa. A arma mais poderosa que eu e você temos, pais, para guerrear. Pare de usar a arma da boca, a arma natural, de acusação, de ficar falando o que eles são no momento. Aquela não é uma verdade, o pastor tem nos ensinado isso. Pare de declarar o que você está vendo. Creia. Fecha a boca. Se for para falar, libere vida. Libere palavras de bênção. Você é uma bênção. O Senhor te chamou para coisas grandes. Mesmo que você esteja vendo tudo ao contrário, você vai profetizar sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre o seu casamento. Amém? Porque você profetizando está gerando. Tudo que Deus criou foi pela palavra. E disse Deus. E ouve. E hoje... quem habita dentro de você é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Então você tem poder de quando você abrir a tua boca e declarar vida, vai nascer. Amém? Vai ser gerado vida. Aleluia. Então impossível, é uma missão impossível sem o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos conseguir se não for dependendo de Deus. Por isso você tem que ter intimidade com o Senhor. Você precisa ouvir da parte de Deus. Você precisa ouvir dEle e falar da parte dEle aos seus filhos. Quando você ouve da parte de Deus e libera uma palavra que você ouviu da parte de Deus, ela vai gerar frutos no coração dos seus filhos. Amém? Agora quando você está de forma natural, tentando fazer... realmente na força do teu braço, talvez você não vai conseguir nenhum resultado, você não vai ter sucesso, mas se você colocar o teu joelho no chão, abrir a tua boca e deixar realmente ser um profeta de Deus para os seus filhos, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Aleluia. Se você que está ainda com o seu filho no ventre, ou você está iniciando esse processo, eu quero dizer, dependa do Senhor. Dependa do Senhor em tudo, seja intencional.
Entenda isso como uma missão de vida que você tem. Pare de terceirizar. Tire tempo. Ai, mas eu não tenho, eu preciso trabalhar. Então diminui sua carga horária. Mães precisam estar em casa com seus filhos. Senão, muito provável que as nossas flechas não alcançarão o alvo. Muito provável que o diabo irá roubar o coração dos nossos filhos e corromper com a cultura desse mundo. Sabe, uma das coisas que eu acredito que nós tivemos como prioridade os nossos filhos foi a escola. Não é porque nós tínhamos dinheiro não, mas a gente decidiu que iríamos colocar ele numa escola cristã com princípios. E como isso nos ajudou. E a escola não é perfeita não. Tem seus defeitos, tem os seus erros. Mas como nos ajudou saber que meus filhos estavam ali das 8 da manhã às 3 horas da tarde, num ambiente onde os princípios eram os mesmos princípios usados dentro de casa. Usando a palavra. Todo o material que eles aprendem são baseados em histórias da Bíblia. Tudo vai ter alguma coisa, a forma de leitura vai ser histórias da Bíblia. Então assim, foi uma influência muito grande para a vida dos meus filhos. Mas isso teria sido suficiente? De jeito nenhum. Lá eles também são influenciados. Lá eles também, foi lá que eles foram influenciados de várias formas. Não foi dentro de casa que veio a influência ruim, numa fase difícil do meu filho. Mas foi dentro da escola mesmo. Então a influência ela vai vir de qualquer forma. Ela vai vir através de um computador, de uma tela, de um iPad. E hoje, pior ainda, de um telefone onde você carrega 24 horas junto com você. Você vai dormir, você está com ele. Você vai para o banheiro, você está com ele. Para onde você vai, você leva. E ali tem acesso a tudo. A tudo que é destrutivo para a vida dos nossos filhos. Então, e eu vou te falar, até um ponto eu controlei. Até um ponto eu pude acessar, saber o que era. Chega um momento que eu falei, Deus, e esse momento chegou. Eu e meu esposo fomos ali, fizemos tudo que nós podíamos e nós sabíamos. Mas chegou um momento que você já não consegue mais. Começa a ficar grande, dirigir, irmãos. E agora? Se você não confiar que Deus que guarda, é desesperador. Um menino de 16 anos dirigindo. É muito novo, é muito cedo na nossa cabeça, é ou não é? É muito novo para isso. Mas aqui a lei diz que pode, então, né, a gente tem que acabar deixando. E quando chegou nesse momento de começar a ter que liberar, foi o momento mais difícil para mim. Porque eu sempre fui muito protetora, até demais. E aí chegou um momento que eu falei, Deus, me perdoa, porque eu estou tentando ser Deus na vida dos meus filhos. Então, nós temos que ter esse cuidado de saber que nós estamos aqui para instruir, para conduzir, para mostrar quem Deus é para a vida deles, para preparar essa flecha muito bonitinha, do momento do início da fabricação até a finalização dela, para que ela consiga alcançar o alvo. Porém, quem realmente vai fazer a obra na vida dos nossos filhos é Deus. Amém? Por isso que eu te falei, a oração é a chave mais poderosa que você tem para mudar qualquer situação. Amém? Então o que eu quero dizer para isso? Chegou um momento que eu tive que falar, Deus, está chegando a hora de eu entregar. Sabe por quê? Eu não vou mais conseguir controlar todo lugar que ele vai estar. Eu não vou conseguir controlar tudo que ele vai fazer. Ele está ficando um adulto. E eu preciso agora confiar naquilo que eu semei no coração dele. Aquilo que eu e seu pai ensinamos. Aquilo que nós construímos, né? Durante todos esses anos eu preciso confiar. Eu preciso confiar que isso tudo vai dar fruto. E vai ser fruto bom que vai glorificar o teu nome. Então chega um momento, Pai, se nós precisamos entregar nossos filhos nas mãos de Deus. E nesse momento eles estão prontos. Quase prontos para ser lançados. Ainda não está totalmente pronto para ser lançado, mas está chegando a hora de serem lançados. E esse momento às vezes é o mais desafiador, porque a gente acha que nossos filhos nunca estão prontos para isso. Mas nós temos que entender que eles são um projeto perfeito do Senhor, amém? E que os planos do Senhor não vão ser frustrados. Você tem que crer na palavra, você tem que crer, independente daquilo que você está vendo. Você precisa acreditar, você precisa confiar que os planos de Deus não vão ser frustrados na vida dos nossos filhos. Pastora, mas se eu falhei agora, o que eu faço? E quanto aos pais que falharam em preparar e lançar os seus filhos para o propósito de Deus, o que fazer? O que eu faço, pastora? Sabe o que eu vou falar para você? Que existe uma graça superabundante. Nós já falhamos, mesmo eu hoje colhendo frutos bons, eu sei que eu falhei. Então sempre foi sobre a graça de Deus sobre a minha casa. Sempre foi sobre a graça abundante de Deus sobre os nossos filhos. Sempre foi sobre a graça de Deus sobre o nosso casamento. Amém? Nunca é sobre nós. Nós não somos capazes. Mas eu estou dizendo aqui que existe um papel que é nosso. Existe uma responsabilidade nossa. Uma missão que é nossa. Mas quem realmente vai concluir a boa obra é o nosso Senhor.
Amém? Então eu quero dizer para você que eu creio que Deus é um Deus de misericórdia, de abundante graça, e Ele vai se manifestar na vida dos seus filhos, aqueles que talvez hoje estão perdidos, aqueles que às vezes hoje parece que foram lançados, mas não alcançaram o alvo. Eu quero dizer que Deus é um Deus de restauração, é um Deus de novidade de vida, é um Deus que dá novas oportunidades todos os dias, todas as manhãs, quando o sol levanta, é uma nova chance, é uma nova oportunidade, tanto para você, como para a vida dos seus filhos, amém? Então eu quero dizer para você que você pode confiar na bondade de Deus, você pode confiar na misericórdia de Deus, e você deve contar sempre com a graça abundante de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, amém? Eu gostaria que você pode se colocar de pé. Nós precisamos entender de uma vez por todas que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados, dominadores do ar. Nossa forma de guerrear precisa ser espiritual. Então, se você está hoje precisando guerrear em favor dos seus filhos, eu não sei qual é a situação, às vezes é na escola, às vezes você percebe que eles não têm interesse pela palavra de Deus, às vezes você percebe que eles não têm interesse de realmente de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor. Eu quero dizer, não se conforme com isso. Amém? Nós não podemos nos conformar com esse mundo, nós não podemos nos conformar com esse sistema que tem tentado dominar os nossos filhos, dominar a nossa casa, mas nós precisamos ser o quê? Transformados através da renovação da nossa mente. O que você está fazendo aqui hoje é renovando a sua mente com a palavra de Deus. Deus está te lembrando do propósito eterno dele, de qual é o alvo dele para sua casa. Por que você não pode desistir do seu casamento? O alvo do seu casamento, a destruição que o inimigo está tentando causar, porque ele deseja alcançar os seus filhos. Ele quer parar, ele quer abortar o propósito de Deus na vida dos seus filhos, na sua descendência. Mas eu declaro em nome do Senhor Jesus que os planos de Deus não serão frustrados na sua casa, mas o Senhor realmente vai cumprir todo o alvo, todo o desejo, todo o desígnio dele para sua família. Aquilo que ele projetou você para ser, ele vai cumprir. Aquilo que ele projetou na vida da sua família, aquilo que ele projetou na sua casa, aquilo que ele projetou no seu casamento, aquilo que ele projetou na vida dos seus filhos, ele irá cumprir, porque ele é fiel, ele é fiel, amém? Você pode concordar comigo? Eu estou profetizando, amém? E quando nós profetizamos como igreja, é algo poderoso, é algo poderoso, é algo glorioso. Eu quero dizer para você, eu tenho vivido os milagres de Deus na minha casa, eu tenho vivido os milagres de Deus na vida dos meus filhos. Eu passei por diversas situações e hoje eu estou colhendo fruto de orações, fruto de choro na presença do Senhor. Eu recorri àquele que podia me ajudar e o Senhor veio ao meu encontro e Ele mudou a minha sorte, Ele mudou a minha história. Os planos dEle começam a ser estabelecidos na minha casa, na vida dos meus filhos, e não tem nada mais glorioso do que isso. Não existe nada mais glorioso do que você realmente ver você cumprindo o propósito de Deus para a vida dos seus filhos. Um dia eu estava numa conferência na igreja, na KOH de jovens, e eu vi aqueles jovens adolescentes vindo para frente aceitar Jesus, e o pastor estava pregando sobre Deus é um Deus de sonhos, que Deus realizava sonhos, né? E ele falava também sobre nós gerarmos os sonhos de Deus. E aí naquele momento o Espírito de Deus falou na hora do apelo, ele falou: filha, você está gerando os meus sonhos. E eu falei: amém, Senhor, né? Eu falei para o Senhor, então esses adolescentes sendo gerados, eu realmente um dia disse sim para o pastorado, disse sim para o Senhor, e hoje estou colhendo frutos e estou gerando os teus sonhos, amém? Deus falou: não, Gabriel e o Daniel, eles são os meus sonhos. Como mãe, como esposa, como família, o primeiro projeto de Deus para minha casa, muito mais do que ter uma igreja cheia de pessoas, é ver os meus filhos cumprindo o alvo deles, o propósito pelo qual eles foram criados pelo Senhor. Antes de eu sonhar ter um filho, o Senhor disse: eu sonho com uma criança para você cuidar para mim. Eu sonho com alguém que vai cumprir o meu propósito e vai se manifestar aqui nessa terra como meu representante. E por isso eu vou confiar em você. Você tem um sonho e eu vou alinhar o seu sonho com o meu sonho, liberando essa criança
nas suas mãos. Os teus filhos são projeto de Deus. Os seus filhos são os sonhos de Deus. Ele sonhou com os seus filhos. Ele sonhou com os seus filhos. Comece a partir de hoje. Você que ainda não é pai, não é mãe, comece a orar, a interceder para que Deus te conceda alguém que você vai cuidar e que você vai poder educar e ensinar ele. Ele vai ser essa flecha que vai alcançar o alvo. Vai ser alguém que vai vir para este mundo para libertar os cativos. Vai ser alguém que vai vir para este mundo para ser uma voz profética, para ser profeta das nações. Amém? Filhos não é sobre satisfazermos nós como pais. Filhos são herança, propriedade do Senhor que Ele nos confiou. Aleluia! E eu quero dizer também que os filhos espirituais que o Senhor está liberando sobre essa casa, eles também precisam ser cuidados de forma diligente. Se você tem sido levantado nessa casa como pais e mães espirituais, você precisa entender o seu papel. Você precisa entender que você está gerando os sonhos de Deus. Você precisa cuidar com amor, com encargo, com diligência. Você precisa ser também intencional em direcioná-los eles a Cristo. Não é sobre você, líder, é sobre direcioná-los a Cristo. Apontar o Senhor Jesus, mostrar o Senhor Jesus para eles e fazer com que eles se tornem discípulos de Cristo nessa terra. Nós precisamos, igreja, revolucionar essa terra. E vão ser através de filhos biológicos que vocês estão gerando. Os seus filhos serão profetas dessa nação. O Senhor estabeleceu o Asaf, Antonella, todas essas crianças pequenas. O Senhor tem um projeto tão grande através delas. Nós não podemos falhar como pais. Nós não podemos falhar como igreja. Nós precisamos prepará-los como uma flecha que alcança o alvo. Em nome de Jesus, nós somos pais, somos aqueles que preparam o ambiente para que eles possam ir longe. Nós somos aqueles que lançamos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar aqui, Senhor, à disposição. Eis-nos aqui, Senhor. Capacita-nos para sermos pais dessa geração, seja dos nossos filhos biológicos, quanto dos nossos filhos espirituais que o Senhor quer nos entregar. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor, pela tua mão poderosa, pela tua unção, pela tua graça, porque de nós mesmos nós não podemos, nós não seremos capazes, mas é através do teu Espírito, através da dependência do Senhor. Faz através de nós, faz através de nós. Gera em nós corações, Senhor, de pais espirituais que irão guardar essa geração. Você precisa ser guardião, guardião dessa geração. Você precisa ser guardião, guardião dos destinos proféticos dessas crianças. Eu e você, o Senhor está nos chamando a responsabilidade de sermos guardiões, guardiões, de destinos proféticos, de destinos proféticos. Não é sobre você, não é sobre você. É sobre Cristo, é sobre revelar Cristo ao mundo, é sobre revelar Cristo ao mundo. Os nossos filhos irão revelar Cristo ao mundo. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Capacita-nos. Recebe essa palavra. Geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. A presença seja grande, onde trazem por diante. Ele é forte, ele é forte. De joelhos, filhos de fé, e se levante uma geração de pais que vão se colocar de joelhos
em favor dessa geração e vão clamar para que elas sejam guardadas, para que não sejam frustrados os planos de Deus e o destino profético delas. Nós iremos nos levantar, amém? Você pode se colocar nessa posição diante de Deus. Você pode se comprometer diante de Deus. Isso não pode ser apenas mais uma palavra que você ouviu. Precisamos dar uma resposta ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fala isso para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para guardar essa geração, para guardar os meus filhos, para que eles cumpram o destino profético deles neste mundo. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Não vamos abrir mão. Conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Ter a palavra de Deus na sua boca para gerar vida. Para isso você precisa declarar, não é palavras suas, mas é a palavra de Deus. Eu quero falar alguns versículos aqui rapidamente para você, que são versículos chaves, poderosos para você orar na sua casa em relação aos seus filhos. Olha que fala em Jeremias 24:7. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Se o teu filho hoje não está vivendo o propósito de Deus, você vai orar isso e você vai dizer, pois eles voltarão, o meu filho voltará, em nome de Jesus, o seu coração ao Senhor. Também Ezequiel 36:26-27, ele diz, darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e vou colocar em troca, vou dar um coração de carne. Eu porei o meu espírito em vocês e levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Você vai declarar isso sobre os seus filhos, sobre a sua casa. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração do justo. Você vai dizer, a minha descendência será poderosa na terra, ela será abençoada, porque ela é uma geração de justos. Salmo 112:2. E Josué 24:15 diz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu oro isso todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não vai abrir mão disso, ainda que você não esteja vivendo isso como verdade. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Isaías 54:13. Você vai dizer, todos os meus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz deles. Amém. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Não deixe de declarar sobre a vida dos seus filhos todos os dias. Ore. Ore todos os dias até que você veja o milagre acontecer, até que você veja se manifestar, amém, a vida de Deus, o plano e o propósito de Deus na vida deles, amém, amém. Gostaria de chamar o pastor para fazer essa oração final. Amém. Quero que você ore agora. Eu creio que Deus está nos trazendo revelação. E a revelação também, ela vem também com o encargo de nós gerarmos isso para Deus. Amém? Pai querido, eu quero declarar, Senhor, diante dessa palavra que foi liberada aqui, Pai. Pai querido, que os nossos corações, Pai querido, venham, Senhor, ser incendiados, Pai. Pai querido, para viver, Pai querido, as realidades do Senhor, Pai. Eu declaro, Pai querido, famílias, Pai querido, que entendem o propósito eterno. Famílias, Pai querido, onde o pai, a mãe e filhos sejam gerados segundo a sua imagem. Eu quero declarar, Senhor Deus de poder, sobre essa geração, Pai, sobre essa casa, Pai querido, um novo tempo, Pai. Um novo tempo, Pai querido, onde os olhos espirituais sejam iluminados. Onde pais se levantam, Pai queridos, para gerar aquilo que está no seu coração, Pai. Eu quero declarar, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que nós não vamos ser omissos, Pai, com essa geração, porque essa geração, ela conta conosco, Pai. Essa geração, Pai querido, o Senhor confia a nós, ó Pai, e nós como igreja,
igreja, Pai, nós como os pais espirituais, pais biológicos, nós vamos se levantar, Pai, e vamos gerar filhos segundo a sua imagem, Pai. Pai, que esse poder que é o Espírito Santo que habita em nós venha nos capacitar, Pai. Eu declaro agora um poder capacitador, Pai, sobre cada casa, sobre cada pai, sobre cada mãe, filhos submetendo ao governo de Cristo. Eu declaro, Pai, que nós viveremos, ó Pai, nós viveremos aquilo que está no seu coração, Pai. Eu declaro, Pai, cada casa sendo tocada agora, cada casa, cada pai, cada mãe, cada filho. Eu declaro restauração de relacionamentos. Eu declaro restauração, Pai querido, de aliança, Pai. Eu declaro restauração entre pai e filhos, ó Pai. Pai, eu quero declarar agora, Pai querido, em nome de Jesus, a unidade, Pai, a unidade na família, a unidade nas casas, ó Pai, a unidade na igreja, Pai. Eu quero declarar, Pai, porque o inimigo veio para roubar e matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. Eu declaro vida sendo gerada nos relacionamentos, vida sendo gerada dentro das casas, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai querido, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Nós Te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantar um clamor por todo vento que ainda está fechado. Um dia eu estive assim, mas o Senhor fez na minha vida. Eu creio que essa palavra tem tudo a ver em gerar filhos. Então, eu creio que é ano da casa cheia. E isso também é cheia mesmo de filhos naturais e espirituais, amém? Eu gostaria que você, se você está com a sua esposa, coloque a mão no ventre dela agora. Se você tem esse desejo, mulher, está aqui sozinha, põe a mão no seu ventre. E nós vamos profetizar em nome de Jesus. Nós vamos declarar agora o milagre do Senhor. Pai, no nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, neste ambiente profético que está aqui neste lugar, Senhor, nessa manhã. Pai, aprendemos tantas coisas, mas nós queremos agora profetizar um tempo de casa cheia, um tempo de gerar filhos biológicos. Pai, em nome de Jesus, nós damos ordem a todo ventre que estava infrutífero. Pai, todo ventre agora, Senhor, começa a abrir a madre, começa a abrir a madre, começa a abrir a madre. Nós declaramos agora ventre frutíferos para gerar filhos para a glória de Deus. Eu declaro que todo o ventre que estava fechado, toda madre que estava fechada, seja aberta agora no poder que é do nome de Jesus. Eu profetizo vida agora, vida do Senhor em cada ventre agora. Começa a se abrir, começa a se abrir. Eu declaro que é tempo de florescer e de multiplicar, tempo de florescer e de frutificar. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos agora, Pai, não há mais espaço para morte, mas nós profetizamos vida em cada ventre agora. Que agora a tua mão poderosa começa agora a gerar vida nesses ventres, Pai. Aonde havia, Senhor, impossibilidade, Senhor, segundo os médicos, eu declaro agora que tudo é possível aquele que crê. E nós cremos no milagre da vida. Nós cremos que o Senhor nos abençoou e nos fez frutíferos, férteis para gerar filhos para a glória de Deus. E nós profetizamos agora sobre esses ventres, Pai, abertos agora para gerar, ó Deus, ainda este ano, teremos casa cheia. Aleluia. Teremos muitas mulheres grávidas, Pai, gerando filhos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, porque esse é o teu plano, é o teu desejo, esse é o teu propósito, e nós concordamos com o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus pela essa palavra de Deus, pela vida da minha esposa. Eu tenho certeza que você foi impactado por essa palavra e que essa palavra continue gerando no teu espírito. Amém? Que essa palavra gere vida e que você se mova por essa vida. Amém? Glórias a Deus. Antes de nós encerrarmos aqui, eu queria chamar Mateus, Giane aqui. Vem aqui. Posso saber que esse casal aqui tão precioso, eles vieram de Atlanta, ficaram um tempo conosco aqui e agora veio do Brasil para cá. Aí estava em Atlanta, né? Ah, sua sogra, achei que você estava morando em Atlanta. Não, amém. E agora vamos passar uma temporada em Atlanta ali. Que bênção, irmão. Nós queremos agradecer a Deus pela vida do Mateus, da Giane. São bênção demais servir essa igreja aqui
né? E nós vamos enviar eles agora ali para cumprir o propósito também de Deus ali, né? E a casa sempre continua aqui aberta, as portas. Amém? E que Deus possa usar vocês poderosamente ali, que vocês possam cumprir o papel de Deus ali, o propósito de Deus como, né, família, primeiramente, né? E vamos sentir falta. Vamos sentir falta de vocês. Vocês são preciosos demais. Benjamin, acho que está na salinha lá, né? Amém. Vamos estar orando por eles. Quero que a igreja estenda as mãos, amém? Sobre a vida do Mateus aqui, sobre a vida Jeane também. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do Mateus, Pai. Pai, que serviu essa casa aqui, Pai querido. Ele, a sua família, a sua esposa, Pai, seus filhos, ó Pai. Eu quero declarar sobre a vida dele, Pai, que a bênção do Senhor é sobre a vida dele. Pai querido, que aonde ele for, querido, o Senhor possa o guiá-lo, o Senhor possa direcioná-lo, que ele possa cumprir a sua vontade, Pai, cumprir o seu querer, Pai. Pai querido, nós declaramos, ó Pai querido, a tua bênção, Pai, sobre a vida dele. Pai, que aonde ele chegar ali em Atlanta, Pai, que ele possa manifestar o teu governo, que ele possa manifestar o teu querer ali, Pai, que ele possa ser bênção à igreja que ele estiver ali, Pai. Nós declaramos a manifestação do Senhor sobre a vida deles, ó Pai. Muito obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu, Pai, de estarmos juntos aqui edificando a igreja, Pai querido. E Pai querido, eu quero declarar, Pai, guarda o coração dele, guarda a mente deles também, Pai, e que a cada dia eles possam sempre estar, Senhor, olhando para o Senhor, Pai, com o coração desejoso e apaixonados pelo Senhor, Pai querido. Obrigado por tudo, Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Abençoe, tá? Love you.